Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre a física moderna, falando do chamado problema da radiação do corpo negro. Esse é um problema muito importante na história da física, pois ele dá origem às questões que foram levantadas sobre a mecânica clássica e forçaram o aparecimento daquilo que hoje nós chamamos de mecânica quântica. Para discutir esse problema, nós vamos olhar para uma situação geral, em que um corpo sólido, representado aqui por esse retângulo azul na figura, é atingido por uma radiação, uma onda eletromagnética, que poderia ser, por exemplo, a luz solar. Essa radiação eletromagnética, que é uma onda, e, portanto, carrega uma certa quantidade de energia, é parcialmente refletida pelo corpo, dando origem à onda que vai ser responsável pela visibilidade daquele corpo, enquanto que uma outra parte da energia carregada pela radiação incidente é absorvida por esse corpo. Essa quantidade de radiação absorvida, a energia associada a ela, vai ser transformada em energia cinética para os átomos que compõem aquele corpo, fazendo com que eles passem a oscilar em torno de suas posições de equilíbrio, mantidas por um arranjo de ligações químicas, como ilustrado aqui na figura. Essa oscilação é similar ao problema de física básica de um oscilador do sistema massa-mola. Por outro lado, no eletromagnetismo clássico, existe um resultado que diz que partículas carregadas, ao sofrerem aceleração, passam a emitir uma radiação, uma onda eletromagnética. Portanto, nesse movimento oscilatório, devido à absorção da radiação incidente, essas partículas oscilando vão produzir um outro tipo de radiação, que é chamada de radiação térmica. Então, o corpo recebe uma onda incidente, que carrega uma certa quantidade de energia. Aquela energia que é absorvida pelo corpo é transformada em energia cinética para a agitação térmica dos átomos, e devido a essa agitação, a temperatura do corpo aumenta, e devido a essa aceleração que os átomos sofrem nesse movimento oscilatório, eles passam a emitir uma onda eletromagnética na forma de radiação térmica. Essa emissão faz com que o corpo perca energia e, portanto, sua temperatura caia. Então, existe um balanço entre a quantidade de energia absorvida, que é transformada em agitação térmica, e a perda de energia na forma de radiação térmica. Quando esse balanço alcança um certo patamar, um equilíbrio é estabelecido no sistema e o corpo passa a ter uma determinada temperatura. A essa temperatura está associada uma certa radiação térmica, como essa onda refletida devido à aceleração das partículas que compõem o corpo. Muito bem. Essa emissão da radiação térmica se dá de maneira que, como essa radiação é uma onda eletromagnética, a ela está associada um certo comprimento de onda e, portanto, uma certa frequência. No entanto, como os átomos podem absorver quantidades diferentes de energia, a radiação térmica emitida por cada um deles pode ter diferentes comprimentos de onda e diferentes frequências. Dessa maneira, uma certa frequência medida naquela radiação térmica emitida no corpo pode ter uma certa intensidade, enquanto uma outra frequência pode ter uma intensidade, uma quantidade de energia emitida diferente. É característico dessa radiação térmica que se meça, então, essa distribuição de intensidades para cada frequência, dando origem a curvas como essa mostrada aqui do lado direito. Essa curva, associada a uma quantidade que nós vamos definir daqui a pouco, chamada radiância, mede justamente a intensidade da energia da onda térmica, da radiação térmica, associada a uma determinada frequência. Ocorre que, em geral, nós não vemos essa radiação térmica sendo emitida dos corpos que recebem uma determinada quantidade de energia na forma de uma radiação incidente, como a radiação solar, porque em temperaturas baixas, boa parte desse espectro, dessas curvas, se encontram
numa faixa de comprimentos de onda que estão fora da região do visível, portanto, são imperceptíveis, são invisíveis para o olho humano. Quando essa temperatura passa a aumentar, quando aquela temperatura de equilíbrio que se estabelece no sistema aumenta, chega a valores acima de 1000 Kelvin, é possível, então, que parte da radiação emitida esteja dentro da faixa de comprimentos de onda visíveis. E aí, essa radiação térmica vai ser percebida como um brilho desse material. Se nós olharmos para os espectros de radiações, de ondas eletromagnéticas, como que mostra aqui em cima essa figura, uma parcela muito pequena, uma faixa curta de comprimentos de onda e, portanto, de frequências que se associam por essa relação, estão dentro da região do visível e, portanto, podem ser percebidas pelo olho humano. A maior parte delas se encontram em regiões invisíveis ao olho humano, como aquelas dos raios gama, dos raios X, da radiação ultravioleta, do infravermelho, do micro-ondas e das frequências associadas ao rádio. No entanto, existem certos corpos que emitem radiação térmica e são perceptíveis ao olho humano. Por exemplo, as estrelas. Né? O Sol é o caso de um corpo que emite radiação térmica e essa radiação é visível. Claramente porque durante o processo de evolução, o olho humano teve que se habituar a esse comprimento de onda que é emitido pela radiação do Sol. Outros casos são, por exemplo, aquela da queima de carvão, em que essas temperaturas de queima alcançam valores suficientemente altos para que uma radiação em uma cor alaranjada ou avermelhada possa ser perceptível. Também isso acontece, por exemplo, com bulbos de lâmpada, como o caso das lâmpadas de sódio. E, então, um dos desafios para estudar esse problema é justamente ser capaz de encontrar essa dependência entre a intensidade da radiação emitida, na forma de radiação térmica, e a frequência com que essa radiação é emitida para uma determinada temperatura fixa de equilíbrio desse sistema. Ocorre que, em geral, essas relações, curvas como essa, mostradas aqui na figura, dependem de características do material que recebe a absorção dessa energia. Por exemplo, tanto da composição desse material, como também da forma que esse material tem. E estudar um problema com tantas dependências assim pode ser tremendamente complicado. No entanto, existe um caso de um sistema que é idealizado, ele não existe de verdade na natureza, mas ele pode ser aproximado por situações reais, que é o chamado corpo negro. O que é exatamente um corpo negro? O corpo negro é esse sistema, como já disse, ideal, em que você tem uma cavidade, um objeto oco, que tem comunicação com o exterior a partir de um pequeno orifício. Esse orifício permite que uma certa radiação incidente do exterior entre dentro da cavidade, mas no momento em que ela entra, ela passa a ser refletida pelas paredes dessa cavidade, e como esse orifício é muito pequeno, uma quantidade infinitesimal de radiação pode sair daqui. Existe uma probabilidade muito pequena de que uma certa radiação dessas ondas que se formam devido a essas colisões da radiação incidente deixe a minha cavidade. E, portanto, é como se esse material não tivesse uma onda refletida e, por isso, ele seria um corpo invisível, um corpo negro. O que há de especial em relação à radiação térmica desse corpo negro é que ela é independente da forma do corpo e do material que o constitui. Então, esse é uma assinatura universal da radiação térmica emitida por um corpo com essas características. No início do século XX, uma série de experimentos foram realizados na tentativa de se determinar esse perfil da intensidade de radiação emitida como função do comprimento de onda ou como função da frequência para diferentes temperaturas. E isso é uma das principais características do desenvolvimento da mecânica quântica, esse diálogo que se estabeleceu entre a física experimental e a física teórica.
muitos dos problemas, basicamente todos os problemas que originaram as discussões que levaram à criação da mecânica quântica, eles partiram de problemas absolutamente experimentais, que não conseguiam ser explicados com a teoria clássica então existente. Então, nesse sentido, uma série de esforços foram feitos para tentar determinar a característica que tinham essas curvas da radiação térmica para corpos que se assemelhavam, para sistemas que se assemelhavam a esse caso ideal do corpo negro. E uma das grandezas que caracteriza essas curvas de intensidade é aquela que nós chamamos de radiância espectral. A radiância espectral é uma função que, grosso modo, representa a quantidade da potência dissipada na forma dessa radiação emitida, dessa radiação térmica emitida, com relação, em razão da área do objeto que emite essa radiação. Então, é uma relação de potência sobre área e ela depende da frequência da radiação emitida, ou do comprimento de onda, né? Existe aquela relação já demonstrada entre comprimento de onda e frequência, que é bem conhecida do problema da mecânica ondulatória. Outra quantidade que caracteriza essa medida é a chamada radiância total. A radiância total é pura e simplesmente a soma de todos os valores de radiância que são observadas em diferentes frequências. Ou seja, grosso modo falando, se eu tivesse que calcular essa radiância total, eu deveria simplesmente integrar essa expressão do R como função do Ni ou como função do lambda ao longo de todos os valores de comprimento de onda ou de frequências, ou seja, de zero a infinito. E, então, os experimentos buscaram traçar essas curvas com o máximo de precisão possível. Aqui na figura nós vemos o caso típico de uma dessas medidas experimentais realizadas na Alemanha, no final do século XIX, em que vocês observam aqui pequenos desvios. Esses pequenos desvios se dão exatamente pela imprecisão das medidas. Então, é claro que realizar essas medidas era um desafio em si mesmo, para que elas tivessem o máximo de precisão possível, de maneira que modelos teóricos pudessem ser bem comparados com as medidas então existentes. E, portanto, o desafio teórico desse problema é encontrar a razão para que essas curvas tenham essa forma, a partir das teorias que se conhecia dessa época. Esse problema, então, envolve basicamente duas questões teóricas. Uma questão é a emissão dessas ondas, que tem a ver justamente com o problema do eletromagnetismo através da solução das equações de Maxwell, como nós discutimos na parte de relatividade, enquanto que a outra é esse regime de equilíbrio que se dá através de um equilíbrio térmico e, portanto, tem relação direta com a teoria da termodinâmica. Então, essas duas teorias eram teorias muito bem estabelecidas da mecânica clássica e que, como nós vamos ver, no entanto, falhavam em explicar a razão de que essas curvas tinham essa forma. A busca, então, por uma relação que reproduzisse esses dados experimentais passou a ser um grande desafio para essa época. Bom, vamos aqui, antes de mergulhar na tentativa de resposta desse problema, de encontrar a forma adequada para descrever esses resultados experimentais, vamos ver, a partir desses resultados experimentais, algumas propriedades que essa função radiância apresentava. A primeira delas foi obtida de forma experimental por esse cientista chamado Stefan, e depois seguida por uma demonstração teórica de Boltzmann, em que é possível mostrar que a radiância total, aquela soma feita sobre todas as frequências da radiância espectral emitida, ela dependia da temperatura com uma potência quártica, como aparece aqui, proporcional à temperatura elevada a 4. E essa lei é hoje conhecida como lei de Stefan Boltzmann, com esse sigma, sendo essa constante de proporcionalidade, tendo esse valor aqui determinado. Esses resultados foram inicialmente obtidos de forma experimental, como eu disse, e mais tarde eles foram reobtidos de forma teórica, usando argumentos de termodinâmica, que nós não vamos discutir aqui, por Ludwig Boltzmann. Uma outra propriedade é que vocês observam que todas essas curvas aqui têm picos máximos, um certo comprimento de onda, uma certa frequência, apresenta uma máxima intensidade
para que na radiância da onda, da radiação térmica. E se vocês, talvez não seja possível perceber aqui, mas esses picos, eles se deslocam da direita para a esquerda à medida que a temperatura aumenta. E aqui eu estou olhando para esse eixo aqui, representa o comprimento de onda. Isso quer dizer que quanto menor é o comprimento de onda, maior é a temperatura associada ao seu valor máximo. Então, é possível encontrar uma lei, chamada lei de deslocamento, porque esse máximo se desloca da direita para a esquerda, em função da temperatura, dada por essa relação aqui, em que o produto da relação entre o máximo comprimento de onda pela temperatura é igual a uma certa constante, tendo essa constante esse valor. Essa relação é conhecida como lei do deslocamento de Wien, e ela também foi obtida de forma teórica e experimental. Bem? Muito bem. Bom, seguindo em frente, a respeito da discussão dessa função radiância, como eu disse, esse foi um problema muito importante no início do século XIX e que passou a atrair a atenção de uma série de físicos para a tentativa de encontrar uma função que se ajustasse àqueles dados experimentais observados nas medidas de sistemas que se assemelhavam ao corpo negro. Uma das primeiras relações que ajudou nessa tentativa de encontrar essa relação foi simplificar a procura da radiância, mostrando que ela tinha uma proporção direta com uma outra quantidade, que é mais fácil de obter, que é a densidade de energia da radiação emitida na forma de radiação térmica, em função de uma certa frequência ou de um comprimento de onda. Então, eu tenho essa relação, que a radiância é a velocidade da luz dividida por 4, vezes essa densidade volumétrica de energia, ou seja, a energia por unidade de volume, dentro de uma faixa de frequências que vai de Ni a Ni mais Dni, Dni sendo um diferencial de energia. Bom, a partir disso, começaram a surgir alguns primeiros modelos que tentavam encontrar essa função ρ através de certos argumentos que residiam basicamente na teoria eletromagnética e na termodinâmica, como eu falei antes, as duas áreas aqui em que esse problema parece ter alguma familiaridade. Bom, uma dessas primeiras tentativas nasceu na chamada teoria de Wien, em que, através de argumentos derivados do efeito Doppler, que estão associados ao eletromagnetismo, e termodinâmicos, através da teoria de Maxwell também tem uma teoria termodinâmica, se chegou a essa relação aqui, com duas constantes a determinar, esse alfa e o beta. As outras quantidades são quantidades da dependência direta de parâmetros diretos da função, ou seja, da frequência e da temperatura. Mas alfa e beta não. Alfa e beta eram parâmetros desconhecidos. Ok? Eles deveriam ser encontrados através do ajuste dessa função às curvas experimentais, exatamente como a gente faz no curso de laboratório, de física básica. Tá? Mas, evidentemente, que esse tipo de relação, ele não responde à nossa pergunta, porque uma vez que o corpo negro é um corpo que resulta num espectro de radiância universal, que não deve depender das suas características, é natural se esperar que nós encontrássemos uma função que dependesse não também do conhecimento de parâmetros que deveriam ser ajustados ainda através do experimento, mas que fossem capazes de reproduzir diretamente esses experimentos. Bom, então, essas primeiras tentativas, elas são o que a gente chama de teorias empíricas, né? Elas estão diretamente ligadas aos resultados experimentais. Bom, mas além disso, o problema é que essa lei de Wien, ela, embora fosse capaz de reproduzir adequadamente as medidas experimentais feitas para uma determinada temperatura, em pequenos comprimentos de onda, como a gente vê aqui na comparação da figura, quando você tem aqui essa curva, como aquelas dos resultados que eram experimentalmente observados, e essa curva de baixo aqui, ambas sólidas, infelizmente não dá para fazer uma distinção maior, como vindo daquela expressão da lei de Wien com o ajuste dos valores de alfa e beta. Mesmo assim, mesmo fazendo um ajuste naqueles parâmetros em cima dos resultados experimentais, nós vemos que à medida que o comprimento de onda se torna maior, essas duas curvas, a observada e o resultado de Wien, elas passam a divergir uma da outra. E, portanto, isso sinaliza
que aquela expressão não é adequada o bastante para descrever o problema como um todo. Bom, uma outra tentativa, essa feita de forma mais teórica do que propriamente empírica, nasceu do trabalho de Lord Rayleigh, complementado por esse outro físico chamado de sobrenome Jeans, usando argumentos eletrodinâmicos e termodinâmicos. Esses argumentos levaram a uma relação para a densidade volumétrica de energia que tinha conexão direta com a energia interna média, energia térmica, portanto, de cada um daqueles osciladores que formam a estrutura interna do corpo negro. Então, o problema residia em calcular essa energia interna do oscilador. Bom, mas para isso, a física clássica nos dá como ferramenta o chamado teorema da equipartição da energia, um resultado já bem conhecido do final do século XIX, obtido por, entre outros, Boltzmann, e que dizia o seguinte, que num sistema em que a energia clássica, a energia total, tem termos quadráticos, termos da posição e da velocidade elevada ao quadrado, cada um desses termos quadráticos colaboraria com uma energia interna média que deveria ser 1/2 de KB vezes a temperatura, em que KB é uma constante universal chamada de constante de Boltzmann. Muito bem, mas no nosso sistema, aquele modelo que nós criamos para explicar a estrutura interna do material que vai refletir a onda térmica, a radiação térmica, os átomos se comportam como sistemas massa-mola, como nós nos referimos antes. Em um sistema massa-mola, um oscilador, sua energia é composta de duas partes. Uma parte cinética, que tem um quadrado da velocidade, como nós bem sabemos, e, portanto, por ser um termo quadrático, contribui com 1/2 de kBt na energia interna, e tem uma parte da energia potencial, que vem da energia potencial elástica da mola, cuja dependência é 1/2 de K vezes x ao quadrado, onde x é o deslocamento em relação à sua posição de equilíbrio. E, portanto, esse termo também contribuiria com outra parcela de 1/2 de kBt. Sendo assim, cada oscilador deveria contribuir com a energia interna média, que deveria ser kBt, 1/2 mais 1/2. Ok? Dessa maneira, a expressão para a densidade de energia volumétrica, na fórmula de Rayleigh-Jeans, deveria adquirir essa relação aqui, com uma dependência quadrática na frequência. Bom, só que se nós formos comparar a radiância em função da frequência com essa relação aqui, né, lembrando que a radiância e a densidade de energia guardam entre si essa razão, o que se observava é que para pequenas frequências, ou seja, para grandes comprimentos de onda, os resultados experimentais e o resultado vindo da expressão de Rayleigh-Jeans concordavam bem, como nós vemos aqui nessa ilustração. No entanto, à medida que a frequência aumenta ou que o comprimento de onda diminui, o que acontece é uma discrepância entre o valor teórico e o resultado experimental. Ou seja, enquanto que a expressão de Wien falhava para grandes comprimentos de onda, a expressão de Rayleigh-Jeans falha para pequenos comprimentos de onda, ou altas frequências. Tudo bem? Um outro grande problema dessa teoria é que, uma vez que a densidade de energia tem essa dependência quadrática na frequência, então significa que se eu quisesse calcular a energia emitida, a energia total emitida por essa radiação térmica, ou seja, tomar os valores da densidade de energia e integrar ao longo de todos os valores de frequências possíveis, essa dependência quadrática na frequência me leva a um resultado absurdo de que essa energia deveria ser infinita, né? E, evidentemente, a energia que é emitida na forma de radiação térmica não pode ser infinita. Muito bem, esse resultado deu origem, essa falha, né, clamorosa, deu origem a um termo para representar essa teoria de Rayleigh-Jeans, conhecida como o desastre do ultravioleta, né, uma vez que era essa discordância em altas frequências, a região de ultravioleta, de altas frequências,
baixos comprimentos de onda, que levavam a esse resultado absurdo de uma energia infinita. Catástrofe do ultravioleta, também assim conhecido. Bom, e aí nós chegamos no penúltimo passo na busca dessa relação, que foi a chamada fórmula empírica de Planck. Max Planck, um eminente físico alemão, que tinha uma formação estritamente clássica, o trabalho de doutorado dele foi em cima da segunda lei da termodinâmica, e ele sempre teve uma fé cega nas teorias, na teoria termodinâmica e nas relações que ela guardava. Max Planck passou a estudar esse problema e ele chegou, com base nos resultados experimentais, em argumentos gerais da termodinâmica, numa expressão, assim como a de Wien, empírica, que essa densidade de energia dependia de duas constantes, A e B, dois parâmetros a serem ajustados de acordo com os dados experimentais. Essa relação, diferente das anteriores, elas pareciam fazer, essa relação parecia fazer mais sentido, porque ela guardava duas características que surpassavam as duas tentativas anteriores, tanto a de Wien quanto a da Rayleigh-Jeans, na precisão com os dados experimentais. Uma delas era que, claramente nós vemos aqui, se eu tomo a frequência indo para infinito, frequências altas, então isso significa que esse termo da exponencial vai ser dominante em relação a 1, né? Essa exponencial cresce infinitamente, então ela é muito maior do que esse 1, portanto essa diferença é praticamente igual à exponencial, e essa exponencial é muito maior do que n ao cubo. Então esse termo aqui, quando n vai para infinito, vai para zero. Né? E esse era um resultado importante, porque, como nós vemos, à medida que as frequências se tornam altas, as curvas experimentais tendem a zero. Diferente, por exemplo, do resultado de Rayleigh-Jeans, que levava essa densidade para o infinito. Já quando eu tomo frequências baixas ou comprimentos de ondas altos, né, que é onde a lei de Wien falha, comprimentos de ondas altos, diferente da lei de Wien, como dá para ver aqui nesse resultado, que se compara os pontos, que são resultados experimentais, com essa curva aqui tracejada que vem da lei dessa relação de Planck, a coincidência é praticamente total. Então, a lei de Planck, essa lei empírica de Planck, ela parecia ser a melhor candidata a representar as curvas experimentais. No entanto, como eu disse, ela era uma lei empírica, ela não conseguia encontrar, através das relações de leis físicas básicas, como a termodinâmica e o eletromagnetismo, os valores apropriados para essas constantes A e B. Bom, e aí, esse resultado, ele foi apresentado por Planck à Academia Alemã em outubro de 1900, e 2 meses depois ele apresenta um novo resultado, com um passo que é absolutamente ousado e que foi caracterizado por ele como um ato de desespero, como nós vamos ver aqui. Planck sugeriu uma ideia completamente excêntrica para obter aquela relação entre a densidade de energia e as frequências. Essa ideia, que é absolutamente inovadora, é de que os osciladores, nossos átomos lá que recebem a energia vindo da radiação absorvida devido à radiação incidente no corpo, eles não vão absorver essa energia ou emitir energia na forma de radiação térmica para quaisquer valores de energia que eles absorvam. Não. Eles só vão absorver energias e só vão emitir energias que tenham valores que sejam múltiplos inteiros de uma certa quantidade básica que era diretamente proporcional à frequência. Então, essas energias que cada oscilador recebia ou emitia deveriam ter essa forma geral aqui, NHNI, em que N é um número inteiro, 0, 1, 2, 3, 4, e H era uma determinada constante a se determinar. Então, isso é absolutamente estranho,
Porque nós não conhecemos na física clássica nenhum sistema que tenha essa propriedade, em que o sistema absorva ou emita valores de energia como múltiplos inteiros de uma certa quantidade, como se a energia fosse uma grandeza que viesse ordenada na forma de pacotes, e você só poderia dar ou receber quantidades de energia que fossem números inteiros desses pacotes. Tá? Mais tarde nós vamos chamar esse pacote, essa quantidade fundamental de quanta de energia. Bom, então isso significava que esses osciladores eles só poderiam ter energias como múltiplos do tipo 0, ou H vezes a frequência, ou 2H vezes a frequência, ou 3H vezes a frequência, ou 4H vezes a frequência. O fato desse resultado ser inaudito, ser completamente inesperado, dessa hipótese ser completamente inovadora dentro da física, levou Planck a confessar, ele disse nessa frase aqui registrada, de que ele chamou essa tentativa de um ato de desespero, dizendo, bom, essa era uma hipótese puramente formal, eu não dei muita atenção, adotando porque era preciso, a qualquer preço, encontrar uma explicação teórica. Então, ele confessa que o que motivou ele foi, de fato, tentar encontrar uma relação unívoca para aquela densidade de energia. E ele percebeu que essa tentativa levava ao sucesso na busca dessa função. No entanto, em determinado momento, Planck achou que essa quantidade H, ela poderia ser feita tão pequena quanto se quisesse, de tal maneira que o intervalo entre duas energias pudesse ser tomado infinitesimalmente pequeno e assim se recuperar o conceito de que a energia se distribui continuamente e não de forma discreta, como valores múltiplos de uma certa quantidade. Bom, o fato é que, ao ajustar-se esse valor de H com os dados experimentais, a expressão, usando essa hipótese, e usando aquela relação que Rayleigh-Jeans anteriormente tinha usado e falhado em explicar a relação dele, com essa dependência no valor médio da energia dos osciladores, essa relação levou a essa expressão aqui. E essa expressão tinha aquela cara geral da expressão empírica de Planck, e, portanto, com uma escolha de um H, que não era um H qualquer, mas um H, essa constante, com um valor muito específico, embora pequeno, verdade, mas não zero, não tendendo a zero, mas com esse valor fixo, hoje nós conhecemos esse H como constante de Planck, essa expressão servia perfeitamente para determinar a relação entre a densidade de energia e o espectro observado nos experimentos. Então, essa expressão, a partir dela, você pode retirar a lei de Stefan-Boltzmann, né, que é aquela dependência com a quarta potência da temperatura, que é observado nos dados experimentais. Pode-se tirar a lei do deslocamento de Wien, aquela relação de que o máximo comprimento de onda e a temperatura multiplicadas levam para uma constante, que nós usamos, inclusive, para responder o problema lá das estrelas. E, evidentemente, ela consegue brilhantemente concordar com todos os dados experimentais em todos os espectros de frequência de comprimento de onda. Então, o sucesso dessa empreitada de Planck, a partir dessa tentativa desesperada, como ele qualificou, encontrar a expressão exata, reforçou a ideia de que existia realmente a possibilidade de que essa energia absorvida ou emitida pelos osciladores devesse ter essa propriedade esquisita de vir como múltiplos inteiros de uma certa quantidade. Bom, mas demorou algum tempo até que a compreensão desse resultado fosse completamente absorvida pela comunidade científica da época. Muita gente achou, na época, apenas uma curiosidade matemática, mas não levou a sério como uma realidade física. Afinal de contas, como eu disse, nenhum sistema clássico apresentava essa característica sobre a energia. Bom, como nós vamos ver na próxima aula, foi preciso
que aparecesse um outro trabalho, que é o trabalho de Einstein sobre o efeito fotoelétrico, para legitimar o resultado de Planck, que, embora muito bem sucedido em representar os resultados experimentais do corpo negro, era visto de esguelha, era visto com o olhar torto, por conta desse excêntrico resultado sobre a energia. Bom, hoje nós sabemos que esse resultado aponta para que a luz, as radiações eletromagnéticas, elas são formadas, de fato, por pacotes de energia, ou partículas, como nós vamos chamar mais na frente, que são chamadas de quanta, no plural. Esse é o plural, ou quantum para cada um. Né? Isso é do latim. E cada uma desses pacotes carrega uma energia que é um múltiplo dessa quantidade. Desculpe, cada um dessas partículas, os quanta, carregam uma certa energia, que é Hν. Né? Então, duas dessas partículas têm uma energia total 2Hν. E elas são responsáveis diretamente pelo espectro dessa radiação térmica emitida pelos corpos, para uma dada temperatura. Bom, hoje, já bem estabelecido, o sucesso da fórmula de Planck é perceptível até em outras aplicações, como, por exemplo, um dos outros grandes sucessos da teoria física no tempo presente é no reino da cosmologia. E nos anos 60, esse grupo de dois técnicos que trabalhavam para Bell, Arnold Penzias e Robert Wilson, eles encontraram, fazendo medidas para a projeção de uma antena de grande capacidade de resolução, capaz de observar sinais com intensidades mesmo baixas. Eles encontraram, nessas medidas, sem querer, uma certa radiação que vinha, aparentemente, de maneira igual de todos os ângulos do céu e que tinha uma intensidade extremamente baixa, mas era perceptível, era mensurável. Essa radiação, ela era consistente com aquela que seria emitida por um corpo negro a uma temperatura de 2,7 Kelvin, mais ou menos. E nos modelos que a cosmologia até então lidava para explicar a origem do universo, era possível estimar que, depois dessa grande explosão, né, que deu origem ao universo, uma certa quantidade de radiação, por conta das cargas, das partículas carregadas que foram criadas, e, bom, mais ou menos por volta de 380 mil anos após o Big Bang, houve esse resfriamento do universo, as partículas fundamentais são criadas, como prótons e elétrons, eles são acelerados, eles emitem uma certa quantidade de radiação, essa quantidade, à medida que o tempo passa, vai diminuindo, essa radiação vai diminuindo, e, portanto, sua temperatura vai decaindo, e hoje, o universo atual, essa radiação deveria ser observada com uma temperatura por volta de 3 Kelvin. Bom, e as medidas feitas para essa radiação que foi obtida por Penzias e Wilson, elas são consistentes com a de um corpo negro, como nós vemos aqui na comparação com os resultados experimentais e aquela expressão de Planck, e um corpo negro que emitisse a uma temperatura de 2,73 Kelvin, que era exatamente o valor previsto para a temperatura que o universo tem hoje, nesse modelo de ele ter se originado de uma grande explosão. Ok?